tá? E o que leva a maior propensão a quê? Ou a pessoa se tornar uma pessoa ansiosa, né, ou depressiva. Pode levar, né, esse excesso também de estresse, esse estresse que vai se chamar até estresse crônico, né, na idade adulta, vai levar, né, a depressão e a ansiedade. E, finalmente, é observada também uma hiperatividade, como nós falamos, do sistema límbico, né, responsável pelas nossas emoções, que cuida também da nossa memória afetiva e que é acionada quando nós sentimos medo e outras sensações. Em adolescentes expostos aos níveis mais altos de estresse, há uma redução substancial do volume do córtex frontal, né? Frontal, pré-frontal, prejudicando o quê? As funções executivas, a tomada de decisões e as emoções. Quer dizer, há um descontrole total, né? Que se reflete, nós vemos isso, né? Quando fazemos, inclusive, exames, né? De autoimagem, né? Que adolescentes expostos a altos níveis de estresse, há uma redução do volume do córtex frontal, reduz o volume, né? E isso prejudica as funções executivas, a tomada de decisão e as emoções. Muito bem, então agora nós vamos ver. Eu posso passar adiante? Podemos continuar? Podemos? Estresse infantil e na adolescência. O que são estressores? Né? O que são? São as fontes desses fortes estados emocionais. É aquilo que gera o estresse. Os estressores são as fontes geradoras do estresse, tá? Eles são classificados, essas fontes geradoras, elas podem ser internas ou externas. O que são as fontes internas, né? Elas acontecem quando nós temos pensamentos disfuncionais. Nós sabemos disso, quer dizer, que essas fontes geradoras vão nos levar a ter muitas preocupações. Elas podem ficar exacerbadas, originando até transtornos, né? Todo mundo sabe, né? Por exemplo, que eu posso desenvolver um TAG, que eu posso desenvolver um pânico, não é isso? Eu posso ser levada a um estado de pânico, né? São os fatores são classificados como internos, preocupações, pensamentos disfuncionais, né? Preocupações exacerbadas, e os fatores externos são os do meio, né? Catástrofes ambientais, né? A nossa pandemia aí que não, né? que ainda não terminou, não é isso? O nosso Covid, né? A nossa ameaça, né? a voltarmos até a essa pandemia, são fatores externos, né? Ou então, muitas vezes, as circunstâncias da vida, como, por exemplo, eu perder um amigo ou a doença grave, não é, de um amigo, tá? Alguns exemplos de fontes estressoras que podem criar grande tensão na infância e na adolescência. Pais brigando o tempo todo. A briga dos pais é o que pode haver de pior para uma criança e para um adolescente. Desde bebê, pior ainda, no bebê, porque ele não sabe ele nem tem ideia das palavras, né, do simbólico, ele ainda não chegou lá, ele só escuta os gritos e os berros, e o que há de mais terrível para uma criança, né, é isso, é o barulho de uma porta batendo, sabe, o barulho do grito, principalmente quando é dos pais, né, isso cria, né, isso é uma fonte enorme, né, que gera uma grande tensão. Briga entre irmãos, gravidez da mãe, quer dizer, a mãe engravidar, né? Nascimento de um irmão, critérios divergentes na educação dos filhos, uma mudança de babá. Se os pais soubessem como a mudança de babá, né, repercute, né, vai criar uma grande tensão, né, para aquilo, porque ele não sabe por que ela foi embora. Tá? Ele não tem ideia. Né? É uma criança que não tem ideia por que os pais despediram, né, a babá que ele tanto amava. Tá? Então, essa mudança ela é causadora de um grande estresse. Né? Muitas vezes, a mudança de escola, a família se muda de escola, ou às vezes é uma escola que não é nada pedagógica, né? Uma escola
de má qualidade, muitas vezes professores bastante despreparados, muitas vezes atividades extracurriculares inadequadas. Nós vimos, por exemplo, na pandemia, né, que os professores erravam na mão e davam muito trabalho de casa, atividades em excesso, muitas aulas online. Tudo isso criava grande tensão, né, para a criança e para o adolescente, não é? E era motivo, então, era fonte de estresse, né? Também as doenças, né? A doença na casa, né? Meu pai está com Covid, né? Hospitalização, meu avô foi para o hospital, mortes na família, não é isso? Mudança de cidade, longas viagens, todas são fontes estressoras que criam grande tensão. Alguma pergunta? Podemos continuar? E tudo isso, né, professora? Uma coisa antes da pandemia era um estresse eventual, agora é um tsunami de estresse ao mesmo tempo, de maneira intensa, em todos os membros da família de uma só vez. Exatamente. Vai pegar todo mundo, quer dizer, não só as doenças, mas o problema financeiro, né, o desemprego, quer dizer, são múltiplos fatores, né, que nós estamos vivendo agora, sabe, a recolocação, a busca de um emprego, sabe, ter que aprender, de repente, novos ofícios, porque o seu acabou, né, não está ativado, enfim, o barquinho tem que voltar para o cais, tá? Porque senão é muito estresse, é muito desequilíbrio. E o que vai acontecer com o barquinho? Ele pode naufragar. E a gente está vendo isso muito, né? As consequências dos 2 anos que nós vivemos, elas aconteceram e estão acontecendo agora. E é preciso que nós, psicólogos, estejamos preparados para enfrentar, né, os transtornos que foram oriundos desse período de isolamento social, né, esse período esse período que nós não nos comunicamos, né, em que as crianças não se socializaram, não é isso? Os adolescentes não viveram uma vida, né, de autonomia, de maior autonomia, estavam dentro de casa, isolados, né, muitos bebendo, entregues à vodka, sei lá aqui, as bebidas, né, sozinhos, e os pais pensando, está em casa, está no quarto, está bem, né? Ele está protegido. Bom, então